Oi, Dina! Ó, Olá, agora eu acho que Alexandre. vai dar tudo certo, hein? Agora sim, Amém. Vai. agora sim. Bom, continuando nossa conversa, eu estava te perguntando se você está bem, se está tudo bem por aí, como é que você está, como é que está a situação aí em volta de você? Olha, cá pela Guiné-Bissau vai tudo bem, apesar de, em termos da situação da Covid, nós temos agora números que, portanto, são alarmantes em termos de números, porque já temos 1.190 casos positivos, temos 8 mortes. Mas, graças a Deus, a maior parte dos infectados são pessoas só que tiveram contacto com o vírus. Portanto, são pessoas assintomáticas. Nos cuidados mesmo hospitalares, temos praticamente só 16 pessoas, mas só 4 ou 3 é que inspiram cuidados assim intensivos. Isso, graças a Deus, e agora o governo já instaurou o uso de máscaras obrigatório. Então, com o uso de máscaras obrigatório, as pessoas agora estão a usar e as pessoas estão a cuidar. Espero bem que essa situação vai passar. Estamos também a rezar muito para o Brasil, para o mundo também, e para que, portanto, consigam controlar essa pandemia. As pessoas estão usando máscaras nas ruas aí, Dina? Você tem visto? Então, As sim, poucas vezes que você sai para fazer compras e tal, você tem visto as pessoas respeitando a orientação de usarem máscaras? sim, as pessoas estão a usar porque é obrigatório e hoje em dia mesmo as autoridades mesmo estão a exigir. E existe uma coima que as pessoas pagam caso não usarem, né? Portanto, como já é obrigatório e as pessoas não gostam muito de tirar o cacau, já sabe como é que é. Ah, Quando se sei. fala em coima, todo mundo cumpre. Como é uma multa, né? Que as pessoas recebem se É forem uma pegas sem máscara nas ruas, né? coisa, E aí entra um trabalho muito bonito que você tem feito, né? São as máscaras que você tem feito em casa e tem distribuído para os as pessoas que trabalham nas administrações públicas, para os vendedores e para as vendedoras de rua, né? Como é que está esse seu trabalho? Quantas máscaras você tem feito e distribuído aí cada semana? olha, nas minhas horas extras, depois do trabalho, sempre ofereço máscaras. Já doei quase 2.000 máscaras Duas para as mil? É pessoas. muita coisa. Sim, todo ano muito, porque as pessoas precisam. E como as máscaras agora vão ser um acessório, uma pessoa pode viver com o mínimo dos mínimos 2 máscaras. Para as pessoas assim que são muito pobres, pelo menos 2 máscaras, que é para poderem trocar, né? Lavar uma máscara, depois usar a outra, depois... porque as máscaras que estamos doando são máscaras de tecido, com 3 camadas, né? Tem a camada do próprio tecido, a entretela, e tem depois o macau, aquele tecido que nós chamamos de macau, que é para poder ser lavável. Então, isto já para as pessoas mais pobres, as pessoas que têm menos capacidade económica ou financeira, poderão, portanto, não podem estar a usar aquelas máscaras de 2 horas, aquelas máscaras cirúrgicas, né? Então, essas máscaras ajudam porque são de duração de 6 meses. E esse é um trabalho muito bonito que você tem feito. Você tem feito as máscaras em casa. E como é que você faz para distribuir para as pessoas? Você vai no portão da sua casa, espera as pessoas passarem e oferece para elas? Todas as pessoas que passam já sabem que aqui só oferece máscaras. Um dos problemas que eu tenho tido é pessoas que já receberam mais de 3 voltam outra vez. Mas eu tu não conheço. Eu já te dei 3 máscaras. Sim, deu-me, mas depois a minha mãe, a minha mulher tirou-me esta, depois tive que dar a minha filha, depois não, o meu amigo me tirou. Então estamos sempre nesse blá blá blá, né? De já recebeste os 3, mas vamos sempre doando. As pessoas vão passando, mas às vezes também o que é que eu faço? As instituições, como por exemplo a Associação de Pessoas com Deficiência Visual, eu chamo o responsável aos fins de semana e eles vêm buscar os jornalistas,
tanto vêm buscar, informa a todos os jornalistas, vêm buscar por instituições, a televisão, as rádios, as associações das mulheres. Então, eles vão passando para recuperar o número de máscaras que nós temos para doar. Demos a dias ao grupo de médicos cubanos, eles são 80, na Guiné-Bissau doamos 80, e temos também grupo de enfermeiros, grupo de médicos. Então, vamos doando assim que as pessoas vão aparecendo, sobretudo as associações, sim. As pessoas precisam de máscaras. E a sua casa já sim, é uma casa as pessoas precisam de máscaras. As máscaras são um instrumento assim, o básico, é o pilar para a defesa disto, é o pilar mesmo, porque uma pessoa protegendo com a sua máscara não tem como receber a transmissão. E nós já temos a transmissão comunitária. A transmissão comunitária é muito grave, porque, como sabes, aqui em África as pessoas vivem no mínimo 4 pessoas numa casa. Então, assim, não têm condições para um isolamento efetivo e eficaz. E como não existe essa condição, a melhor forma de proteger é usando máscaras. Você falou uma coisa importante. Tanto aí quanto aqui no Brasil, você acabou de dar o testemunho daí, né? Que aí você tem pelo menos 4 pessoas vivendo na mesma casa. Eu não sei qual é o tamanho das casas aí médias, são casas muito pequenas. Aqui no Brasil, nas comunidades mais pobres, a gente tem a mesma coisa, o mesmo dilema. A gente tem muitas pessoas, às vezes até 7 pessoas vivendo em uma casa com só 2 cômodos. A sala, 3 cômodos, sala, banheiro e um quarto, que nem cabe todo mundo. Então, esse é o grande desafio dos governos e das políticas públicas de isolamento. São essas pessoas, né, muita gente que tem muitos familiares morando dentro de casa. Isso também é um desafio muito grande aí, né, pelo que eu entendi. É um grande desafio, porque aqui as famílias, as nossas famílias, eu cresci assim, Alexandre. Eu cresci com a minha mãe, e eu tinha a minha mãe, o meu pai e mais 3 irmãos. Nós morávamos numa casa de 2 cômodos. E então, o banheiro era fora de casa, não era dentro de casa, o banheiro era fora de casa. Então, a maior parte dos africanos vivem assim. Hoje já temos uma faixa da classe média, assim, em termos percentual, né? Maior, as pessoas já estão a viver, por exemplo, eu agora tenho a facilidade de viver numa casa com 4 cômodos, depois tem uma sala grande, uma sala de jantar, uma cozinha. Os meus filhos são 2, cada um tem o seu quarto, ainda tenho um quarto de estudos e para brincar, mas este privilégio não são todos que têm. E eu não tinha isso quando eu era pequenina. Eu vim de uma família muito modesta, muito pobre, mas muito rica, assim, de espírito. Porque a minha mãe era uma senhora que nunca foi para a escola, não teve aquela educação académica, mas ela teve uma educação de base e ela tinha muitos valores. O coeficiente de inteligência da minha mãe era um coeficiente de inteligência muito alto. Das coisas que ela me falava naquela altura, até agora ainda vejo isso. Ela já me falava de género naquela altura. Como é que eu devo lutar como mulher? Como é que eu devo procurar encontrar o meu espaço, o meu lugar na sociedade? Mas sempre com aqueles valores, a humildade, a partilha, o respeito, a modéstia. Sempre tudo rodeado de tudo isto, respeitando os outros, não violar o direito de ninguém, não tirar o pão da boca de ninguém para pôr na tua, mas lutando assim para ter o mínimo teu, mas sempre rodeado daqueles valores. Portanto, eu costumo dizer sempre, se me puserem hoje uma mãe com uma formação académica, uma PhD e a minha mãe, eu volto a pegar aquela mãe e eu voltarei a pedir aquela educação que ela me deu. Porque cresci naquela... Isso também deu-me aquele valor de hoje poder fazer máscaras para partilhar. Por exemplo, o meu filho ontem entrou na rede dos seus colegas e viu que a sua colega, a mãe da sua colega, estavam a recolher arroz e cestas básicas para oferecer. Ele me disse se eu podia
participar, nós participamos também com sacos de arroz. Então, isso vieram cá buscar para doar às famílias mais necessitadas. Eu me lembro que eu passei por isso, não passei fome, mas passei por necessidade. Mas a minha mãe lutava que era para termos o mínimo, para comermos bem e termos os materiais para a escola e a educação. Portanto, isso foi o que eu sou hoje, devo muito a ela. Devo muito a ela. Isso que você falou é uma coisa muito bonita e muito importante. Assim, como a sua mãe defendeu a educação dos filhos. Você me disse que eram 3 irmãos, né? Você era a única mulher. Tinha 2 irmãos homens e uma mulher, né? Sim. Na época que a sua mãe deu apoio, né, a vocês, né, para que vocês estudassem, isso era uma prática comum, sim, que você lutasse para que todos os filhos estudassem, ou sua mãe foi uma exceção? Não, a minha mãe não foi uma exceção. Aqui na Guiné-Bissau, em particular, é África. As mulheres é que carregam o peso da família. Toda a família está nas costas da mulher. É África. Então, a Guiné-Bissau portanto, faz parte dessa comunidade africana. As mulheres em África é que educam os filhos, na sua maioria. Por quê? Porque com a poligamia que existe na África, o meu pai era polígamo. O meu pai tinha 2 mulheres. Então, com a poligamia na África, o que é que isso obriga as mulheres a terem um peso extra sobre os ombros delas. Então, praticamente, as mulheres é que educam os filhos na África. As mulheres é que trabalham, elas é que pagam a escola dos filhos. Os pais, sim, contribuem, mas um pai que tem 2 mulheres ou 3, você já pode ver o cenário. Como é que poderá sustentar todas essas casas? Então, isso é que leva as mulheres a lutarem mais. Então, isso já é uma prática. Por isso é que a mulher africana é aquela mulher que carrega o filho nas costas. Por exemplo, se olhares bem, tem um quadro atrás de mim. Não sei se estás a ver um quadro que eu tenho. Sim, Isto sim. é o retrato da minha mãe, Alexandre. Isto é o retrato da minha mãe. Olha que Este linda, quadro, viu? Estás a ver esse quadro? É o retrato da minha mãe. Com o filho nas costas, carregou uma bacia com produtos para ir vender. Ainda tem que lutar para que esse filho estuda, para que coma, para que lhe dê a educação. Portanto, é uma mãe que está 24 horas a lutar, a labutar para a educação dos filhos e para o bem-estar dos filhos. Lindo esse quadro, muito bonito mesmo. Ainda mais sabendo que a retratação da sua mãe, ele passa a ter um outro tipo de valor e passa a ser mais lindo ainda, né? Você está falando do papel da mulher, né? O papel da mulher em casa, o papel da mulher como responsável pela criação dos filhos. Aqui no Brasil, de certa forma, a mulher também tem muito esse papel. E o papel dos homens aí na sociedade guineense? Não digo nem na África inteira, porque é demais falar da África toda, porque é um continente muito rico, muito diverso. Mas e aí, Dina, o papel do marido aí, do homem, do chefe de família, não sei, né? Geralmente as mulheres são as chefes de família aí, né? Sim, com a possibilidade de que o homem possa ter mais de uma mulher, qual é o papel dele? Qual é a responsabilidade dele para as famílias, já que cai sobre os ombros da mulher o encargo, né, de cuidar da casa e da educação dos filhos? Ok. Portanto, deixa agora, eu vou aqui a sociedade hoje, ela evoluiu, né? Ela evoluiu muito, portanto, o tempo da minha mãe já não é o mesmo, as coisas já não são iguais com o tempo de hoje, porque hoje existe assim uma emancipação da mulher africana, está emancipando, né? Porque o mundo é uma dinâmica, né? O mundo gira e essa dinâmica acaba por fazer parte do nosso dia a dia. Os tempos da minha mãe eram os tempos onde a poligamia assim tinha um marco mais forte. E a minha mãe e os meus avós era muito mais forte. Mas agora, nos nossos tempos, as coisas já não são assim.
Porque nós, as mulheres mais modernas hoje, já com a emancipação, já não aceitamos essa poligamia. Hoje isso não é aceito pela sociedade mais jovem. As mulheres já da minha época já não aceitam essa poligamia. Mas você continua a ter essa poligamia ainda na classe menos, como que recebeu menos educação. As que vivem no campo ainda aceitam essa poligamia como o normal, né? Do conviver do homem e da mulher. Mas nós agora, já na cidade, nós que já tivemos acesso à educação, nós que já estamos a ter acesso ao mundo mais moderno, hoje em dia já nós não, por exemplo, o meu marido não era polígamo, não. O meu marido tem uma mulher, eu uma mulher. Mas os tempos da minha mãe, isso existia. E até agora existe ainda, mas você já vê só, portanto, já no campo, ou as mulheres assim com menos capacidade, as mulheres que não tiveram assim a educação acadêmica, é que aceitam, e com menos poder econômico, é que se submetem, né, à poligamia. Mas isso não retira aquela faceta da mulher africana de educar, estudar, trabalhar e ainda conseguir ainda tratar bem o seu marido. Isto eu tenho também. Eu, Dina, vou para a escola, vou para o trabalho, ocupo-me dos meus filhos e ainda da minha casa e do meu marido. Portanto, nós temos essa faceta que essa facilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Essa força vem daquele sol. É a mesma força que eu vejo no Brasil. Aquele sorriso, aquele sol, aquele social, aquela força de estarmos a fazer muitas coisas. Então, tem assim muita ligação e muitas coisas idênticas com o Brasil. Que bonito isso que você falou. Você falou de uma coisa também que é curiosa, interessante. Você falou da sua criação, né? Do papel da sua mãe aí também, né? E na época em que a sua mãe estava criando você e seus irmãos, ainda era a época da ocupação portuguesa aí, né? Os portugueses saíram em 74. Foi quando o país se tornou independente, né? Você sentiu uma mudança muito grande? Sim, é claro que você era muito criança, né? Na época da ocupação portuguesa. Mas a velocidade dessas transformações também se deveu pela saída dos portugueses daí? Não percebi bem a sua questão, Alexandre. Essa velocidade na transformação social que aconteceu também por causa da saída dos portugueses? Sim, foi a velocidade com que as transformações aconteceram também pode-se dizer que foi porque a Guiné-Bissau deixou de ser uma tutela de Portugal e passou a andar com as próprias pernas, digamos assim? Sim, sim. Isso é verdade, mas a luta que a mulher africana, ou a mulher guineense, a luta da mulher guineense continuou, não mudou muito. Lutou na época colonial, lutou na época pós-independência e continuou a lutar, porque no fundo os nossos governos também não fizeram muito para ajudar essas mulheres a aliviar aquele peso de educar os filhos. Aquela batalha continua até hoje. Por isso é que as mulheres africanas são aquelas mulheres guerreiras mesmo. São aquelas mulheres guerreiras que não param. Que não param. Porque aquela luta continua. Só que agora já não é sob o jogo colonial. Mas a luta continua. Alexandre, essa vida é uma guerra. É uma luta contínua. Só que a única coisa é que nós temos que saber influenciar no nosso círculo e influenciar para o bem da humanidade. Fazer o máximo que pudermos.
Como é que você vê a organização dos movimentos feministas aí na Guiné-Bissau? Porque as mulheres sempre tiveram um papel importante. Você está justamente comprovando isso com o seu testemunho, né? Nas últimas eleições, que foram no ano passado, né, em 2019, teve uma maior quantidade de mulheres concorrendo a cargos públicos aí na Guiné-Bissau, né? Sim. E como é que você vê? Assim, as mulheres estão mais envolvidas com a política e estão mais organizadas como mulheres em grupos que defendam a equidade de gênero, a igualdade salarial, a igualdade de oportunidades? Sim, com certeza, positivo. A mulher guineense evoluiu muito. A mulher guineense evoluiu muito, muito, teve um papel assim predominante durante a luta da libertação nacional. No período pós-independência também marcaram, fizeram um marco que ficou até agora e até agora ainda estão a lutar em termos sociais, em termos políticos. E no ano passado foi aprovada uma lei da paridade, uma lei de paridade política para que as mulheres possam ter tanto o mesmo direito de participação na vida política do país e elas estão a fazer de tudo para que essa lei possa ser implementada na íntegra. Ainda não está totalmente implementado, mas já está sendo. E eu acho que eu aprecio muito e tiro o chapéu às mulheres africanas, tiro o chapéu às mulheres da Guiné, às mulheres brasileiras e às mulheres do mundo. Você estava falando também da importância do seu companheiro, né, na educação dos filhos, né? Você deu o exemplo, assim, da importância da mulher, mas também a importância do seu companheiro, que era o Bitinde, né, que infelizmente faleceu em 2015. 2015? Uhum. Qual foi a importância dele nesse núcleo familiar que vocês montaram aí e para a educação dos seus filhos, né, para a construção desse núcleo familiar seu? Você disse que ele teria a oportunidade ou teria o direito de escolher uma outra mulher, mas não escolheu. Isso faz de vocês uma exceção aí na sociedade guineense? Olha, não, isto aqui, normalmente, por exemplo, vou dizer uma coisa, não sei também se a poligamia existe também no Brasil, não é? Não. Ou não? Não existe. Formalmente, não. Normalmente, não. Então, o Brasil e a Guiné-Bissau é a mesma situação. Aqui também, formalmente, não existe, porque pela lei as pessoas têm direito a um casamento. Mas, informalmente, as pessoas fazem e as mulheres que não têm o nível de educação académica e as mulheres que não têm a capacidade financeira económica para sustentar a família, às vezes, portanto, às vezes só aceitam, mas não é que querem essa situação. É porque não têm uma outra, não têm outra saída, assim como nós dizemos. Mas muitas pessoas, muitos homens, fazem mesmo pela consciência de que se eu estou com uma mulher, eu tenho que respeitar essa mulher. Eu acho que foi o caso, assim, do Vinícius. Ele mesmo é que é assim, ele é que assume as coisas dessa forma, ele acha que se uma pessoa está com uma mulher, se essa mulher está com um homem, é porque um homem também tem que estar com essa mulher. Portanto, eu acho que isso, assim, é mais da educação das pessoas mesmo e da própria decisão das pessoas. É algo que as pessoas têm na sua integridade. Entendi, Dina. Olha, a Bianca está fazendo uma pergunta aqui. Ela disse que ela ficou sem entender muito bem qual é o papel do homem nessa sociedade poligâmica. Se é a mulher que faz tudo e o homem tem poucas responsabilidades. Não. Os homens também trabalham, né? Os homens trabalham, mas só que um homem polígamo reduz automaticamente a sua capacidade econômico-financeira para ajudar a mulher de igual para igual no sustento da família. Portanto, isso já é óbvio, né? Um homem que tem uma mulher e tem uma casa só, portanto, tem mais capacidade de apoiar a sua família econômica e financeiramente do que um homem que tem 2 casas ou 3. Mas essa situação, como tu disse, Alexandre, hoje com a emancipação da mulher guineense,
eu posso te dizer que só pelo menos 30% da população é que aceita essa situação. 70% das mulheres guineenses hoje, 70% a 80%, já não aceitam a situação que os meus avós, as minhas avós e a minha mãe aceitou. Hoje em dia já não é assim. Hoje as mulheres se emanciparam. Hoje as mulheres saem para ir trabalhar portanto, de igual com os homens e voltam os dois para casa, os dois educam os filhos. Hoje em dia 80% da sociedade, das mulheres já não se submetem àquela situação. Que a minha mãe, por exemplo, aceitou e se conformou. Hoje em dia já não se vê, sobretudo na cidade. Você estava contando que você se organizou aí para fazer as máscaras, para distribuir máscaras para as pessoas que precisam de máscara, porque isso é algo muito importante, né? O governo, de certa forma, vem sendo efetivo nas políticas de distribuição de informação para as pessoas, informação de qualidade, né? Mas aí também existe muita fake news sendo distribuída para as pessoas e é um dos esforços do governo e das outras pessoas aí, alguém que é uma pessoa pública como você, de tentar acabar com essas fake news, desfazer essas fake news e dar uma informação de qualidade para as pessoas? Sim, o governo tem uma comissão que se chama COES. É uma comissão que informa diariamente a situação para atualizar os dados da Covid-19 na Guiné-Bissau. E eles também têm agora uma comissão que também está ligada à presidência, que também trabalha nisso, para informar a população, vão tomando medidas para restringir liberdades e, portanto, também vão tentando acompanhar com as atividades económicas, que é para o país também não cair tanto numa situação desastrosa em termos económicos. E nesta altura da Covid coincidiu agora com a campanha da castanha de caju. Como sabes, a Guiné-Bissau é um dos países exportadores da castanha de caju. É um dos produtos que faz parte, portanto, que contribui mais para o nosso produto interno bruto, a castanha de caju. Esta é a época da manga, nós temos uma boa manga na Guiné. O dia que visitares a Guiné, espero bem que seja nesse mês, para poderes comer a manga de faca, que é uma das melhores mangas do mundo. E agora estamos a fazer manga de faca, é uma das mangas muito, muito boas. Quando vem no mês de maio, está bem? Tenta vir no mês de maio, muita manga, muito caju. Também tem caju aí no Brasil, não tem? Tem bastante. A Guiné tem bastante, e este é o período da campanha de caju na Guiné-Bissau. Então coincide agora com esta situação da pandemia de Covid, mas o governo eu acho que eles estão a tentar fazer o jogo de cintura para poder equilibrar a economia e também lutar contra a Covid. Mas tem muita campanha de sensibilização que está sendo feita pela Cruz Vermelha Nacional. Estão a fazer campanha porta a porta para convencerem as pessoas a se prevenirem, a respeitarem o distanciamento social, a usarem as máscaras e a evitarem espaços onde tem muita aglomeração. E as pessoas, por acaso, sim, estão a seguir. Os guineenses, assim, são muito disciplinados. Eles, assim, quando se faz muita campanha de informação, as pessoas cumprem. É um povo muito, 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 muito flexível. E as pessoas se informam mais pela televisão, pelos jornais e as revistas ou pelo rádio? Pela rádio, em primeira mão. Revistas muito pouco, né? Porque nem todas as pessoas têm o acesso aos jornais para comprar. Mas hoje em dia as redes sociais, porque todos os guineenses têm um telefone. Cada guineense tem no mínimo um telefone. Portanto, isso é uma dádiva de Deus, que essas pessoas agora têm esses instrumentos. E o social, a mídia tem sido assim, as redes sociais têm sido assim um fenómeno. Tem a sua parte negativa e a sua parte positiva,
mas no que tange a parte positiva, tem sido assim um instrumento onde as pessoas têm a informação ao mesmo tempo, todos conseguem ter a informação ao mesmo tempo e todos estão com o mesmo nível de informação. E existe também uma coisa que fizeram, acho que é o governo que fez, ou é a Comissão de Luta contra a Covid, eles colocam informação, entregam às operadoras telefónicas as informações que querem passar imediatamente. Então, cada pessoa que liga, em cada chamada que você recebe ou faz, escuta, tem sempre esta informação que te diz: meu irmão, por favor, evite sítios que têm aglomeração, usa a sua máscara, lava as suas mãos com sabão. Então, essas informações passam, é muito eficaz. Em todas as redes telefónicas, imagina agora se eu chamar alguém, nós temos aqui duas grandes redes telefónicas, né? Temos a Orange, que é a companhia francesa, e temos a MTN, que é uma companhia da África do Sul. Então, ou você chama, para qualquer rede que você chamar, já tem essa mensagem automática, você já ouve assim da prevenção, né? Que te dizem que tens que lavar sempre as tuas mãos, tens que usar as máscaras, evitar sítios de aglomeração. Portanto, assim uma campanha muito suave e muito eficaz. Bem Mas que pensado. bom isso. Isso é muito inteligente, muito esperto, né? Assim, da parte do governo e de fazer as campanhas de esclarecimento das pessoas através das redes sociais e por essas mensagens, né? Pelo celular. Antes de eu fazer a próxima pergunta para você, deixa eu vou dividir com você aqui uma mensagem do Luiz. O Luiz Alves está na Gâmbia e ele foi um entrevistado nosso aqui 2 semanas atrás, falando um pouquinho sobre lá como é que está a situação na Gâmbia e tal, e na fazenda onde ele trabalha. E ele acabou de dizer que você acabou de afrontá-lo porque a melhor manga do mundo é a da Gâmbia. Não é a Guiné-Bissau. Tá bem, diz que eu aceito, ele ganhou. E a manga, diga-se de passagem, foi uma fruta que foi levada, né, do continente africano, aí da África Ocidental, para cá, para o Brasil. A gente só tem manga aqui por causa das trocas que foram fomentadas entre os dois continentes, né? Bom, pois é. Fecha parênteses. Né? Deixa só, Alexandre, só vou te interromper para falar ainda da manga, para te dizer que uma das vantagens da manga agora nesse período de Covid, porque é a estação da manga, é que a manga tem um pH muito alto, tem um pH 9, então o pH da manga ajuda as pessoas ainda a reforçar mais pH no nosso organismo para poder se defender mais contra a Covid. Falando já É bom você citar isso, porque isso era uma outra coisa que eu queria te perguntar, né? Sim, a gente está vivendo um momento em que o coronavírus virou um desafio muito grande à ciência, aos médicos, né? E também à sabedoria ancestral, popular, de uso de ervas e uso de produtos naturais para que você se proteja. Né? E há um grande embate entre aquilo que a ciência comprova e aquilo que as pessoas acreditam que seja a melhor maneira de fazer esse combate, né, ao coronavírus, né, a essa virose, e a proteção do próprio corpo. Né? Existe alguma recomendação do governo, alguma orientação para que as pessoas continuem usando as ervas que já usaram, mas que, além disso, as pessoas também se protejam? Sim. A proteção da sabedoria, que é a sabedoria ancestral, mas também um recado para que essas pessoas não confiem apenas nesse saber, que é um saber próprio do povo, mas que também coloque em prática aquilo que a ciência tem preconizado? Sim. Olha, é assim, eu não ouvi ainda das autoridades oficialmente assim, de fazerem encorajarem a população a usarem as ervas. Apesar da Guiné-Bissau, né, a Guiné-Bissau importou
o chá de Madagascar, o famoso chá de Madagascar. Eu ia te perguntar isso também, mas vamos lá. Vamos falar disso. Então, isso o presidente da República da Guiné-Bissau importou esse chá e depois foi distribuído para outros países da CDAO, né? Da comunidade dos países da África Ocidental. Bom, isso é uma coisa. E esse chá acho que vai ser usado, ou já está sendo usado, nos doentes, não nas pessoas assintomáticas. Porque houve realmente muita crítica às pessoas que disseram que estavam contaminados, mas que nunca tinham recebido esse chá. Depois, o coordenador da Comissão de Luta contra o Covid-19, o Dr. Dionísio Kumba, veio ao público esclarecer que aquele chá é um chá de tratamento, não é de prevenção. Então, a Guiné-Bissau tem, mas não pode usar só nos infectados, não doentes, nos assintomáticos. Então, ele veio explicar que só se pode usar para fazer a experiência nas pessoas que já estão doentes. Mas nunca houve assim, oficialmente, nem o Dr. Dionísio Kumba, que é quem está à frente de coisa que passa as informações à população, um incentivo assim oficial sobre o uso das ervas. Mas vamos ver, vamos fazer uma retrospectiva daquilo que é a prática africana de tratamento. Os nossos avós, os nossos ancestrais, não usavam cloroquina, não usavam aspirinas, não usavam nada. Eles sempre trataram-se com as ervas, com as raízes e as folhas. Sempre foi assim. Eu me lembro que a minha mãe também, a nós, sempre nos davam só ervas. E eu até agora sei, se eu tenho uma dor de cabeça, posso tirar, por exemplo, 2 folhas de nime. Não sei se você conhece a nime. 2 folhas de nime. E mastigar. Pode-me fazer passar a dor de cabeça. Se eu tiver assim com uma dor de barriga, já sei qual é a folha que eu posso fazer um chazinho para tomar. Mas tudo isso veio das práticas, já que a minha mãe me mostrou. E há um chá que se chama no Senegal Kenkeliba, e que aqui na Guiné-Bissau também temos, que nós fazemos todos os dias de manhã, fazemos esse chá, e depois pomos leite por dentro, esse leite em pó, para bebermos. Aquilo é do dia a dia, ele disse, é para limpar o corpo. Portanto, claro, com uma dosagem muito leve, como quem bebe um chá preto, um green tea, ou como fazem os ingleses, e como fazem os chineses, porque não os africanos também. Nós temos também o nosso chá de abacate, tomamos chá de pinha, que é para evitar, portanto, limpa o organismo para evitar fazer a prevenção contra o câncer. Portanto, esse chá de folhas, que nós sempre tivemos aquela tradição, e que muitos de nós também ainda praticávamos, mas que houve um momento em que o povo guineense que quase que fez a ruptura dessa tradição de beber chás para fazer o tratamento caseiro, portanto, isto, mas o que é que aconteceu? Com a Covid, é como se nós tivéssemos pegado no nosso passado, em termos de tratamentos com as ervas e as folhas, e trouxemos outra vez para a cena atual. Neste momento, eu posso dizer que todas as casas, portanto, posso dizer que 90% das famílias guineenses estão a fazer a infusão com folhas de eucalipto e folhas de nime misturado. 90% dos guineenses estão a beber chá de limão, usam 7 folhas, com uma dosagem muito leve, para toda a família. Os meus filhos, estamos a mascar uma folha de nime de manhã e uma à noite, eu e os meus filhos, tudo isso para prevenir. Se calhar por isso é que nós não estamos a ter ainda assim muitos casos de doentes mesmo que inspiram cuidados. As pessoas, houve muitas pessoas que se infectaram, tenho até amigos, mas que ficaram em quarentena durante 15 dias, mas nunca sentiram uma dor de cabeça. Até refizeram o teste, que depois deu negativo, e graças a Deus. Portanto, por isso é que eu digo, quando você ouve a Guiné-Bissau, 1090 casos, 1100 casos, mas 95% desses casos são pessoas assintomáticas, mas como estão a fazer testes, estão a incentivar pessoas a fazerem
testes de despistagem, isso já é de salutar. É de salutar. Você falou uma coisa muito importante, dessa pergunta que eu ia te fazer exatamente, que existe uma sabedoria já ancestral, uma sabedoria popular do uso das ervas, isso é importante, mas as medidas de isolamento, de cuidados, precisam ser tomadas apesar, né, das pessoas não vou dizer medicarem, mas das pessoas usarem a infusão dessas ervas para se protegerem, né? Com certeza. Isso não é o suficiente, porque isso é um vírus novo, isso é um vírus que a gente ainda não consegue combater, não tem uma vacina, mas, sim, mesmo assim, é preciso respeitar essas regras, que são as regras de isolamento e regras de proteção, né? Com certeza, Alexandre. Com certeza, as pessoas devem se proteger, as pessoas devem respeitar o distanciamento, devem usar as máscaras. Olha, eu não tiro as minhas máscaras por nada. Neste momento estou aqui, sorri, o meu filho está aí a 3 metros sentado ali, mas eu não tiro as minhas máscaras por nada deste mundo, só para ir dormir mesmo. As pessoas devem respeitar tudo isso, porque, como você disse, é muito perigoso, porque mesmo os assintomáticos contaminam os outros. Então, temos que fazer isso tudo, mas também não temos que deixar de lado aquela sabedoria que já existia e continuar, claro, a seguir as instruções das autoridades de saúde. Isso com certeza. Exato, exato. A Bianca está dizendo aqui nada melhor do que a união dessas sabedorias, porque eu acho que isso é que é o importante. Uma coisa não substitui a outra, né? Eu estou falando isso, e foi importante você também ter dito isso, porque existe uma polêmica muito grande com relação ao Covid orgânico, que é esse chá que foi desenvolvido lá em Madagascar, ou Madagascar, como se fala, né? Aí, porque o André Rajoelina ele está distribuindo nacionalmente esse chá, esse xarope, como uma cura milagrosa. Quem beber não vai pegar a Covid, vai se curar da Covid e não vai pegar, então você não precisa ter nenhum tipo de medida restritiva, nem nada. Ele está vendendo esse chá como uma cura milagrosa para tudo. E uma coisa que é muito preocupante, né? Sim, apesar de ser, obviamente, ele foi desenvolvido através do uso da artemisia, que é um dos componentes, né, do chá. Os outros, ele não conta para ninguém, é segredo e tal. Mas quem referenda o uso desse chá para o tratamento é uma espécie de Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz aqui, né, do Brasil, que todos conhecem, é uma espécie de Fiocruz de Madagascar. Só que o André Rajoelina, quando assumiu o poder, né, quando foi eleito no ano passado não, ele foi eleito em 2018, no final de 2018, ele aparelhou esse instituto, tirou de lá os grandes cientistas de Madagascar e colocou lá pessoas muito ligadas a ele. Então, quem referenda é um instituto sobre o qual pesam diversas dúvidas agora sobre a sua eficácia por causa do aparelhamento político que o presidente fez de lá. Existe também uma briga aí, que ele começou a vender isso como uma solução mágica, e os primeiros países para os quais ele exportou são países negacionistas, né, aí no continente africano. A Tanzânia, né, o John Magufuli disse que o país é um país muito religioso, então a Covid não vai se espalhar. O Burundi, a mesma coisa. E a Guiné Equatorial, onde você tem o ditador talvez o mais longevo aí do continente africano, né, está desde 79 no poder lá. Que são as pessoas que estão distribuindo para a população, mas não estão, além de distribuir esse remédio, colocando medidas restritivas, né? A própria OMS já disse que tudo bem, esse remédio existe, mas não pode sair distribuindo ele como uma cura milagrosa se ninguém testou ainda realmente a eficácia. Né? Mesma coisa a CDAO, você acabou de falar da CDAO, na Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental. Também disseram que não está nada comprovado, que é preciso ter cuidado com o uso, porque o vírus é um vírus novo. Se fosse para malária ou para febre amarela, tudo bem, você podia tomar, porque a Artemisia é uma das folhas cujo princípio ativo servem para combater a malária e a febre amarela.
né? E o presidente que acabou de ser empossado, né, o Sissoko Embaló, que acabou de pegar e está distribuindo para as pessoas, mas pelo menos você está dizendo que não está distribuindo, não está substituindo uma medida pela outra, né? Não, na Guiné, a Artemisa não foi distribuído. Acho que receberam, mas eu acho que está com as autoridades da saúde. Acho que estão só a usar para o tratamento dos que já estão doentes, né? Neste momento, o que temos de doentes são 18 só, mas só 13 inspiram cuidados, né? Mas ainda não ouvi oficialmente nenhuma declaração a confirmar que o uso da Artemisa teve esse efeito, ou negativo ou positivo, também não ouvi, né? Desde que veio, nem sei se foi usado ou não foi. Mas o interessante na Guiné-Bissau é que a Guiné-Bissau foi um dos países que, assim que a OMS alertou o mundo sobre a situação da gravidade da Covid, a Guiné-Bissau imediatamente tomou medidas restritivas. A primeira foi a medida de estado de emergência e fecho das fronteiras, a restrição de circulação, e depois foram restringindo mais e mais e mais as medidas. É pela quarta vez já que estendem o estado de emergência. Foi estendido agora no dia 27 e vai outra vez até 10 ou 11 de junho. Portanto, como vês, por exemplo, o Senegal, alguns países da sub-região já relaxaram as medidas de emergência. Mas aqui as autoridades disseram, não, se nós temos 1.100 casos, então não podemos colocar a economia à frente da prevenção e da vida da população. Então vamos ter que estender mais uma vez, pela quarta vez, o estado de emergência e com mais restrições ainda. Como te disse, agora tem uma coima, agora exigem mais as pessoas que usem as máscaras, mesmo no teu carro, então as pessoas circulam só até as 2, a partir das 2, quem não tem livre trânsito e que não tenha um papel assim essencial no processo da luta contra a Covid ou outros processos conexos, portanto não pode circular. Isso para fazerem com que as pessoas possam sim fazerem as suas atividades de manhã, mas com o uso das máscaras, prevenindo e respeitando o distanciamento social, e na parte da tarde para que as pessoas fiquem em casa e para que consigam, portanto, ficar e proteger-se mais, evitar os contatos. Importante isso que você falou também, e isso me leva a fazer uma outra pergunta, que você acha que essas medidas que foram tomadas pelo governo da Guiné, né, da Guiné-Bissau, foram tomadas por causa de experiências anteriores com outras pandemias, como o Ebola, por exemplo, ou Ébola, né, como se fala em português de Portugal? Olha, sim, isso com certeza, porque como isso é uma dinâmica, nós vamos aprendendo com os erros do passado, então vai-se fazer mais. Mas eu vou te dizer uma coisa, a experiência da Covid é uma experiência única. A Covid nem o mundo estava à espera, nem o Brasil, nem a Europa, nem a África, quanto mais a Guiné-Bissau. Então, eu acho que é mais para precaver, portanto, olhando não só para a situação, para a experiência da Ebola, porque a Ebola, a Guiné-Bissau, apesar na altura estar rodeada de países que tinham alto nível de contaminação e de mortes, graças a Deus não houve nenhum caso de Ebola na Guiné-Bissau, graças ao Senhor. E, portanto, não é baseado nessa experiência, mas parte sim, porque naquela altura também, eu me lembro que a Guiné-Bissau imediatamente adotou medidas de higiene, de lavagem de mãos, proteção, fecho de fronteiras, imediatamente, que era para poder proteger. Parte dessa experiência foi baseado na experiência passada de Ebola, mas eu acho que 80% é estando a olhar a experiência do mundo e, portanto, fazendo o melhor possível para não cometer os erros que infelizmente, daquilo que aconteceu nos outros países, pelo atraso na aplicação de medidas de prevenção e restrições de liberdade, causou muitas mortes no mundo, né?
Foi importante dizer que a pandemia do Ebola, que aconteceu entre 2012 e 2013, né, atingiu vários países aí em volta. A Guiné-Bissau se esforçou, né, Graças a Deus, sim. no protocolo conjunto, inclusive da CEDEAW, e ainda bem não teve nenhum caso aí, né, mas a Guiné-Bissau se esforçou junto com os outros países e colocaram em prática um protocolo fortíssimo, né, de restrição de passagem de cidadãos por esses países, de você tomar cuidado e receber as pessoas e deixar as pessoas em isolamento, quem vinha de avião, né, por aí, pela Sim. região. Ó, Dina, vai fechar aqui a nossa primeira parte da conversa. Deixa eu encerrar, porque eu tenho algumas perguntas agora para fazer para você que tem a ver com o Nova África, com a série. Tá bom. Tá? Então, Tá bom. dá só um minutinho, eu vou encerrar aqui e vou voltar de novo, tá? Tá bem. Okay? Só para fechar, Alexandre, só para fechar, vou te dizer uma coisa. Cada casa, cada família, aqui na Guiné-Bissau chamamos morança, porque a morança é onde existe, por exemplo, aquilo que tínhamos falado da poligamia, existia um pai, chefe da família, e tinha várias casas todas no mesmo lugar. Mas isso já dos tempos dos primórdios. Cada casa tem um balde com água e lexívia e sabão para todas as pessoas que passam na rua possam lavar as mãos à porta. E existe assim um movimento de solidariedade onde as pessoas estão a ajudar, vizinho com vizinho, prima com prima, tia com avó, todo mundo está solidário. Essa solidariedade estamos a ver no mundo, estamos a ver no Brasil também. Eu às vezes vejo programas no Brasil, todo mundo a juntar cestas básicas para dar um outro. Eu te digo assim, eu acho que o Brasil tem muito a ver connosco. As pessoas lá têm um coração assim muito, muito bom e partilhamos a mesma coisa, aquela mesma alegria, aquele mesmo dom de doar, de partilhar. Eu tenho muito orgulho do povo brasileiro. Tenho assim muito orgulho. Gosto muito de vocês, Ale. Peraí, que a gente já vai voltar. Peraí. Eu vou encerrar aqui e vou voltar de novo. Fica de olho aí para quando você aparecer aqui eu te plugo outra vez. Tá bem. Muito Quantos bonito minutos? isso, hein? Obrigada. Um minutinho, Quantos um minutinho só. Um minutinho. Tá eu fecho aqui tá e volto. Então, e que Deus proteja o Brasil. Sim, a nós. Muito bonito isso que você falou, morança, né? A Bianca falou aqui, que bonito isso, chamar de morança. A gente tem... Isso é bonito. Morança é de morar, né? Vem da palavra morar. Então, morança é onde está uma família, várias casas, todas as mães, todos se consideram irmãos. Então, morança é onde tem uma família grande. A gente conhece aqui como a palavra inglesa, que é ruim, né? Compound, que é onde estão todas as pessoas morando juntas ali no mesmo terreno, mas morança é muito mais bonito, muito mais poético. Né? Pois é. Então, pois Bianca, ela tinha me perguntado qual era o papel do homem guineense, então, na família. Tem um papel muitíssimo importante. Se você quiser, falamos quando voltar sobre isso. Sim, vamos falar. Vou dar uma dica sobre isso. Tem um papel muitíssimo importante. Porque os africanos, não é porque o pai tem poder econômico ou não tem, que não o considera. Nós consideramos sempre assim, o pai, o topo, o chefe da família é o pai. Mas, na realidade, quem carrega a família é a mãe. Sabemos disso aqui no Brasil também. Muitas famílias, dentro de muitas moranças, isso acontece a mesma coisa. Mas dá um minutinho, que senão o Instagram vai catapultar a gente. Me dá um segundo que eu vou fechar aqui e a gente volta. Estamos aqui, ó. E tá tudo dando certo dessa vez. Tá dando certo, meu Deus. Graças a Deus. Dina, então, você quer voltar a responder a Bianca? Qual é o papel do pai aí nas moranças guineenses? Sim. Só para dizer a Bianca o seguinte. Na sociedade africana, os pais são sempre vistos como... Por isso é que a nossa sociedade é maioritariamente patriarcal. Exceto nas Ilhas dos Bijagós. Vamos falar disso também. Vamos lá.
Mas falando de Bissau, por exemplo, em geral, as sociedades africanas elas são patriarcais. Os pais é que são o chefe da família, como disse, mas as mães é que batalham para sustentar e firmar a família. Há um ditado que diz: mesmo se o seu marido pular a cerca, a mulher tem que conter. Porque se você quiser deixar a sua família, manter a honra e a dignidade da sua família, é só quando a mulher também tenta pular. Por isso é que muitas mães africanas aceitam. Por isso é que muitas sofrem. Dizem, eles costumam dizer, não sofri, venha filho. Eu vou sofrer para o bem dos meus filhos. Por isso é que às vezes as pessoas dizem, mas como é que essa mulher aceita? O marido tem outro, tem não sei. Eles dizem, eu vou sofrer para sustentar a minha, para manter a dignidade e a honra da minha família. Então, os pais é que são o chefe da família, os filhos, tudo que têm, vão partilhar com os pais, precisam da autorização dos pais, precisam disso dos pais, mas sabem que as mães guineenses é que criaram a elite que temos agora. Todos os ministros que estás a ver aqui agora, grandes homens de negócios, grandes médicos, grandes engenheiros, foram criadas e educadas por essas mães que nós chamamos de bideiras. A minha mãe, por exemplo, eu vou passar só pela sala um bocadinho, com a tua autorização, para veres, claro. Olha, essas fotos, vistos esses quadros. A minha mãe a limpar o arroz para cozinhar. A minha mãe a fazer a cerimônia tradicional da etnia dela. A minha mãe comigo nas costas a ir vender para me dar de comer. A minha mãe a ir buscar água no poço. Porque aqui na Guiné estes potes são os potes onde se põe a água em casa para que a gente beba. A minha mãe a pilar o arroz. A minha mãe a limpar o arroz. A minha mãe no beco a vender mangas. A minha mãe durante uma reunião da família comigo nas costas. A minha mãe a fazer a cerimônia tradicional. A minha mãe a fazer a cerimônia tradicional. A minha mãe numa reunião de amigas aqui da Tabanca. É tudo minha mãe. Olha a minha mãe como protege os seus filhos. Olha. Portanto, a minha casa está cheia da minha mãe. Está cheia da minha mãe. É tudo, a história da minha mãe está na minha sala. Está presente. Eu vendia com a minha mãe. Se vires aqui um quadro que eu tenho aqui, vais ver a minha mãe, ela lavava a roupa dos portugueses. Estás a ver esse quadro? Sim, sim. Mas tem uma menina ao lado, sou eu, porque ela lavava e eu ajudava. Estás a ver? Sim, e é lindo o quadro. Eu estou ao lado dela. Então, eu tenho aqui todos os quadros que retratam a vida da minha mãe. A vida da minha mãe. O que a minha mãe fez para me educar. Tudo que a minha mãe fez para mim. Ela foi tudo para mim. Porque o meu pai não era um pai presente. Existem pais que conseguem ser presentes. Mas o meu pai não era. Então a minha mãe é que fazia tudo. A minha mãe é que nos deu toda a educação. O que eu sou hoje é graças a ela. Agradeço também ao meu pai, porque isto é uma situação conjuntural, né? A sociedade guineense da altura é que estava assim, então não é culpa do meu pai, era um sistema, é uma conjuntura. Mas era um pai muito amoroso, que eu tenho muita consideração e faz muita falta. Mas a minha mãe foi assim um pilar da minha vida. Então, a exemplo de mim, a maior parte, 95% das pessoas hoje que se afirmaram, que conseguiram afirmar e que conseguiram
como é que se diz, nesta sociedade, que conseguiram ser alguém, foi graças a essas mães que a maioria não tinha a educação académica, mas que tinham uma sabedoria e que tinham... Os valores são valores. A educação académica é um complemento. Assim como este chá de Madagascar, no processo da Covid, é só um complemento. O mais importante é respeitar, é se proteger, é respeitar o que as instituições de saúde dizem. Portanto, isso também era assim. A minha mãe foi um pilar. E as mães africanas, as mães guineenses são todas assim, aquele pilar. Levantam-se de manhã, preparam algo. Eu me lembro que a minha mãe, na altura, acordava, preparava algo para nós, e logo me acordava também, como eu era a única menina, ela tinha a tendência de me acordar mais cedo. Eu ajudava a limpar, a fazer isto, não sei o quê. Depois ela preparava a mancara, jindungo. Como é que vocês dizem? Café da manhã. Ela preparava... Sim, preparava muitas coisas para irmos vender. E eu ia com ela vender no beco. O beco é o cantinho de cada rua onde sentavam as mulheres vendedeiras para vender manga, limão, pequenas coisinhas assim para comer. Então eu sempre ajudava. Depois chegava a hora, quando faltava assim 2 horas para ir para a escola, ela me dizia, voltava para casa, tomava banho, almoçava e ia para a escola. Depois estudava à noite. Nós, na altura, nós íamos estudar assim nos postos de eletricidade de rua, né? Cada um sentava num posto a estudar e era com muita responsabilidade. Então ganhávamos muita responsabilidade muito cedo. E até agora ainda muitas crianças da Guiné ganham isso. É uma história bonita, assim, retratada nos quadros que estão aí na sua sala. Foi você que pintou os quadros? A Bianca também pergunta isso. Foi você que pintou? Não pintei esses quadros. Eu pintei um quadro que não está aqui, que um dia ainda num dos programas vou mostrar a Bianca, mas esses quadros foram pintados por um dos melhores pintores da Guiné-Bissau, que se chama Carlitos Barros, né? Carbar. É um dos melhores pintores da Guiné. E eu gosto assim muito de investir na arte. Eu tenho assim muito apego para tudo que é arte. Todas as 7 artes. Admiro muito, gosto de valorizar as pessoas. Então, a minha casa está cheia de quadro de pintores guineenses. E também senegaleses. Tenho pintores ganianos e de Mali. E ele pintou esses quadros retratando as suas memórias? Você relatou para ele um pouco da sua memória e ele transformou isso numa imagem? Exato. Que bonito isso. Que bonito. E ao mesmo tempo que os quadros são lindos, os quadros também retratam algo que talvez... Aí eu vou colocar muito entre aspas, tá? Porque é uma percepção minha como um homem branco, ocidental, que não mora no continente africano. Então, eu vou colocar várias aspas aí nessa observação minha, tá? Esse quadro retrata, talvez, assim, um peso muito desproporcional de responsabilidade para as mulheres e muito menos para os homens. Você me disse que a sociedade guineense mudou, ainda bem, da década de 60 e de 70, né, até hoje. E mudou com uma velocidade muito grande. As mulheres hoje têm uma proeminência e lutam por seus direitos de uma maneira muito mais organizada e mais efetiva, né? Mas os seus quadros me mostram um sobrepeso de responsabilidade sobre os homens, sobre os ombros das mulheres. E dá a impressão de que os homens têm bem menos responsabilidades familiares do que as mulheres. Era assim e ainda é assim hoje? Olha, ainda como tu disse, 70%, portanto, 30% da sociedade, ainda as que vivem no campo, as que não têm a capacidade económica financeira, ainda, infelizmente, ainda continuam a viver, portanto, nessa situação da poligamia, mas muitas confirmam que estão felizes. Muitas confirmam que estão felizes.
Porque vou-te fazer só uma comparação. Existem dois tipos, como você disse, no Brasil. Aqui na Guiné, vou-te comparar a Guiné e Senegal. No Senegal, como é um país islâmico, existe um sistema polígamo assumido, legal. Legal. Quando uma mulher vai se casar no Senegal, no dia da assinatura, já é obrigada a dizer assino poligamia ou assino monogamia. Isto no Senegal. Se a mulher não assinar a poligamia, quer dizer que se depois o marido quiser ter uma segunda mulher, ela tem o direito legal de dizer não. E depois podem ir para a justiça e depois é tratado da forma legal. Se a mulher assinar a poligamia, é porque esta mulher já aceita que depois, no futuro, o marido traga, portanto, tenha uma segunda ou terceira mulher. Isto no Senegal. Aqui na Guiné-Bissau não é legal. É que, às vezes, os homens só fazem aproveitando da fragilidade das mulheres com quem estão a lidar. Essas fragilidades se centram no nível da educação e se centram também na capacidade econômico-financeira. Porque as mulheres que não têm a capacidade econômico-financeira de, por exemplo, de criar 2 filhos, preferem manter-se num casamento onde o marido é polígamo, para poder continuar a sustentar. Mas às vezes os argumentos ou as razões variam muito. Como tu disse, muitas mulheres dizem: eu já sou casada com um homem, não quero casar com outro homem. Porque a minha casta ou a minha religião, a minha dignidade poderá estar em causa se eu tiver a casar e divorciar. Então, esses valores culturais, esses valores que rodeiam, cada sociedade tem o seu padrão de valores. Então, nós, quando vivemos numa sociedade, a tendência é sermos respeitadas nessas sociedades com base nas suas leis. Portanto, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ter o julgamento social da zona onde você mora, ou do seu bairro, ou do seu país. As pessoas querem estar com tranquilidade e terem a honra de saber que são apreciadas e respeitadas pelas suas sociedades. E nós aqui, como é um país laico, mas temos muita comunidade tradicional, seja ela islâmica ou animista, cada um é rodeado dos seus padrões culturais e sociais, socioculturais. Existem sociedades aqui na Guiné, onde quando uma mulher divorcia, é desrespeitado automaticamente pela sociedade. Então, muitas preferem não divorciar, porque, claro, tem algumas... o machismo ainda persiste. Estamos a lutar contra ela, mas ainda persiste. Mas quando falo de machismo, existe também um feminismo também exacerbado, que também existe no mundo, apesar das pessoas não falarem dela. Portanto, isso já depende da própria integridade da pessoa, os seus valores, o que a pessoa busca, a sua forma de pensar e de estar. Portanto, por isso você vai ver muitas mulheres aceitam o estado de estarem com o marido polígamo porque querem preservar outros valores para evitar uma condenação social. Muitas aceitam esse estado da poligamia porque não têm meios econômicos depois para sustentar, porque têm medo, não é porque realmente não podem, porque só têm medo, porque no fundo às vezes elas mesmas é que sustentam os filhos, mas ficam assim, e depois se eu largar o meu marido faço o quê? A sociedade depois vai pensar que eu sou uma mulher de vida, ou não sou uma mulher responsável. Depois a sociedade, cada um tem a sua forma, por isso é que a campanha de sensibilização que muitas associações e ONG têm levado a cabo tem ajudado muitas mulheres a definirem e a tomarem assim uma postura mais de defenderem os seus direitos. Mas eu sempre digo, sempre
defendermos os nossos direitos, mas baseado também nos valores dos nossos ancestrais. Quando digo isso, o que é que eu quero dizer? Uma vez eu fui entrevistada por uma jornalista portuguesa que me perguntou se na Guiné os homens faziam trabalhos domésticos em casa, né? Tipo lavar a louça, cozinhar, limpar o chão, fazer a cama. Eu disse assim, olha, sim, fazem, mas os homens que quiserem fazer. Não é obrigado. Isto não é um padrão imposto. Nós, as mulheres africanas, não impomos isso aos homens. Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu, por exemplo, os valores da minha mãe, eu trago comigo. Está num baú e é uma relíquia para mim. Os valores da minha mãe, que é é dona da casa. Fazer a comida, eu faço para os meus filhos. Agora, sim, se eu tiver um marido ou um companheiro e quiser também fazer, por que não? Mas não vou lhe obrigar a ir lavar a louça hoje porque eu lavei ontem. Esses valores não compactuam com aquilo que é os valores culturais, socioculturais da nossa sociedade. Se nós tentarmos implementar isso a rigor, como se implementa nas sociedades ocidentais, vamos criar muitos conflitos e isso pode provocar muitos divórcios e muito abuso doméstico. A nossa sociedade não está desenhada para dividirmos as tarefas domésticas com o homem a rigor. Mas eu acredito naquela sociedade que está em mutação e que está em crescimento e que os homens aos poucos estão a saber que se a minha mulher cuida dos filhos, eu também devo, também é meu. Mas isso de uma forma muito, como dizem em inglês, step by step. Deixando as pessoas aprendendo eles mesmos, com base no respeito, com os olhos deles, aprender liderando, fazendo, não obrigando. Por isso é que eu costumo dizer, às vezes dizem, na África existe muito abuso doméstico. Não tanto. Não tanto porque não existe aquele choque. Não vês a mulher muito a discutir com o homem. Não te sirvo porque não lavaste a louça. Essas pequenas coisas que acabam por ser uma bomba em casa, né? Eu costumo dizer não. Se nós formos ver, por exemplo, em Espanha moram numa média de mais de 15 mulheres por dia de abuso doméstico. Na Guiné, talvez uma por ano. Então, quando formos ver a estatística, já vamos ver que realmente não existe abuso doméstico. E a maior parte das mulheres que hoje aceitam a poligamia, muitas aceitam com muita felicidade porque dizem a minha tradição. Isso passa a ser a tradição de muitas comunidades, de muitas religiões e muitas etnias. Como tinha dito, a Guiné tem 43 etnias. Um país com 1.600.000 habitantes, mas temos 43 etnias que coabitam entre si, casam, vivem juntos, partilham tudo e não temos, graças a Deus, nenhum problema social, nenhum problema de guerras étnicas nem religiosas. As pessoas respeitam as diferenças e convivem na diferença, amando-se. Você falou uma coisa muito importante, quer dizer, um país com 1,5 milhão de habitantes, ou seja, tem menos gente na Guiné-Bissau do que no Rio de Janeiro, né? Sim. E você falou uma coisa que é realmente importante, porque é preciso entender os valores locais, é preciso entender como a sociedade se comporta. É muito fácil para alguém, e eu te fiz essa pergunta com várias aspas, né? Assim, é muito tentador para alguém de fora da sociedade, da cultura guineense, querer dizer a vocês como vocês devem se comportar, que isso é um absurdo, que os homens precisam se comportar de maneira diferente, que as mulheres precisam ser mais enfáticas na busca dos seus direitos.
mas é uma pessoa de fora. E geralmente quem aponta o dedo e faz esse tipo de observação e de acusação, entre aspas, é uma pessoa branca, né? Que não entende, né, como a sociedade se organiza, de que maneira a sociedade vem amadurecendo nessas discussões, essas discussões internas. Eu acredito que você aí, Dina, já deve ter visto muita gente branca chegar com a solução para a melhoria da situação da mulher e da situação social aí na Guiné-Bissau e depois essas pessoas dão com os burros na água porque as pessoas não entendem realmente como é que acontece, né? É muito fácil exercer um olhar etnocêntrico, né? Que você olhar, comparar através dos seus valores, do que chegar e realmente querer entender como as coisas funcionam, né? E se colocar numa posição de humildade, de saber que você não é ali o dono da verdade, né? Pois, é isso que se diz sempre. É bom sempre não apontar o dedo. Primeiro, entenda os outros antes de se fazer entender. E coloca no lugar das pessoas. As pessoas têm as suas culturas, têm os seus valores e têm os seus padrões. Eu, por exemplo, vou-te dar um exemplo agora de um assunto que vamos falar posteriormente num outro programa. Por exemplo, nessas 43 etnias que nós temos, grupos étnicos, nós temos, todas elas regem-se como uma sociedade vertical, com chefes de família, porque a democracia, ela sempre existiu em África. A democracia sempre existiu em África. Cada cidade, cada vilarejo que você for, você vai ver lá, este vilarejo é dos Pepés, este é dos Manjacos, este é do grupo étnico Fula, este é dos Mandingas, mas existe sempre um chefe da tabanca, o régulo, e cada um tem a sua função. A democracia... tabanca, só para as pessoas entenderem o que é tabanca, é o vilarejo. Tabancas são vilarejos. São vilarejos. Cada vilarejo, cada tabanca tem o seu chefe da tabanca, o seu homem grande, que é respeitado por todos, que dá a última palavra, ou mulher grande. Tem um grupo disto, está bem hierarquizado e cada um conhece a sua função, como é que se faz a justiça, onde é que se vai ao fórum. Todos os fóruns sempre existiram nos vilarejos africanos. Sempre foi regido de uma forma democrática. A África sempre teve a sua democracia. Só que agora temos uma democracia moderna, que na essência é a mesma democracia que existe em todas as etnias da Guiné-Bissau. Mas nós temos uma etnia, que é a etnia Balanta, que praticamente os valores que estão lá na etnia Balanta, muita gente diz assim, mas isto é um desvalor. É um desvalor, sim, mas é um valor lá para eles. Que na sociedade Balanta, um homem maduro deve ser um grande ladrão. Tipo, a pessoa capaz de roubar maior quantidade de vacas, não é furtar, matar, nada. Roubar com artefatos, com cálculos, com coisas, conseguir levar as cabeças de vacas para o seu vilarejo, é considerado um homem corajoso, é um homem habilidoso. Mas isto é uma sociedade. É horizontal, mas também com as suas regras, que é a sociedade Balanta. Isso existe na Guiné. Mas lá, alguns valores lá, portanto, contradizem os valores do resto das outras etnias na Guiné. É claro que em termos da lei é condenável, mas existe depois um outro aspecto que depois as pessoas vão ver e sabem que faz parte da cultura ancestral deles e vai se apaziguando, mas ao mesmo tempo vai ser corrigido, mas não com um bastão nas costas, mas falando, sensibilizando e aproveitando só do que é positivo daqueles valores. Portanto, isso só para te dizer, nós depois ainda vamos falar mais sobre as sociedades da Guiné, sobre os valores que existem, sobre tudo que se passa, que muitas pessoas às vezes nem pensam que existe no mundo.
Mas existem. Por exemplo, as mulheres balancas. Eles têm uma cerimónia que eles fazem, que se diz benaga. Uma mulher recentemente casada, depois de alguns meses, tem que sair do vilarejo onde ela mora para ir dançar num outro vilarejo. Mas ela fica quase uma semana naquele vilarejo. Vão participar mulheres recém-casadas naquela festa, mas elas vão estando com outros homens. Mas isto é um valor daquela sociedade. Quanto mais aquela mulher conhecer outros homens, mais ela é considerada mais famosa, mais esbelta, mais bonita do grupo que participou naquela cerimónia de benaga. Mas para o resto da sociedade, é como se ela fosse lá e praticar, portanto, como é que se diz? Trair o marido. Mas na sociedade balanca existe, chama-se benagá. E essa mulher tem que ir. Ela tem que ir, mudar de roupas, dançar, participar naquela festa e seduzir a maior parte de homens possível. Então, se ela for a mulher mais bem vista por mais homens, então ela é considerada a mais bonita, a mais esbelta e a mais charmosa. Portanto, isso para mostrar ao mundo que as pessoas, as sociedades, elas são diferentes. E elas são regidas por valores diferentes. E cada pessoa, portanto, atua ou age de acordo com os valores do berço dela. Então, por isso é que temos que aprender ter essa facilidade, essa possibilidade de respeitar as diferenças e posicionar-nos no lugar dos outros, antes de criticar. Não criticar ninguém, mas tentar compreender o porquê que o outro que está do outro lado está a agir dessa forma. Por que ele está tendo essa conduta? É uma conduta que faz parte da sua cultura. É algo, ou ele está desesperado, ou tem algo que lhe... Portanto, temos que fazer isso. E para te dizer... diz. E a mudança, ela é feita de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? Você não pode chegar e criminalizar uma prática que é uma prática social que já tem muito tempo. Você precisa entender como ela acontece, você precisa estar junto e você precisa convencer, se for o caso, de que aquela prática é uma prática ruim, né? A Renata fez uma pergunta que talvez, né, a gente consiga encaixar aqui, que é sobre a prática da mutilação genital feminina. Existe essa prática ainda no interior? É uma prática que é condenada, né? E que existe inclusive o Aris Dirie, que é aquela modelo somali, é o rosto, né, mais conhecido de uma campanha internacional contra essa prática, lá na Somália, no interior do Quênia, até em algumas sociedades lá no sul da Etiópia, né? Mas isso é uma prática que acontece não só no continente africano, mas aqui nas Américas, na Ásia acontece muito, né? Sim, existe um combate, mas não é um combate de criminalizar, né, a prática, como fez, por exemplo, a Nigéria. A Nigéria promulgou uma lei que manda prender todo mundo que participe da prática da mutilação genital feminina, mas isso não acabou com a prática, né? Sim, isso fez com que a prática fosse feita um pouco às escondidas, né? Assim, teve o efeito quase que reverso, né? Muitas meninas acabaram sendo hospitalizadas porque participavam dessa prática com aparelhos que eram aparelhos enferrujados e tal, e muitas meninas acabam dando entrada em hospitais com tétano, com algum outro tipo de doença por causa da má prática, né? Agora, isso acontece aí, também existe uma tentativa de se mudar alguns desses costumes através de uma conscientização, digamos assim, local? Sim, Alexandre, positivo. O que acontece, como você disse, portanto, é uma prática mundial, assim, em vários países do mundo existem, a Guiné também existe, e é uma prática que existem de formas diferentes em várias etnias da Guiné-Bissau. Por exemplo, chama-se fanado. Na Guiné chama-se fanado de Minger. Os bijagós, por exemplo, mas cada etnia faz
o fanado da sua forma, que é uma forma de iniciar, é uma iniciação. Só que nós temos diferentes etnias e diferentes formas e a gravidade também vai se alterando, né? Por exemplo, a forma mais dramática da mutilação genital que existe também na Guiné é a praticada pelos fulas e os mandingas, que é baseada, que dizem ser baseado no Islã. Mas nós já temos pósteres na rua da Guiné, onde os imãs, grandes imãs, dizem que o fanado de mulher tem que ser banido, porque não tem nada a ver com o Alcorão. Um dia ainda vou tirar aquela foto e vou te mandar, tá bem? Tá nos posters da campanha de sensibilização aqui na Guiné. Como é que acontece aqui na Guiné? Então, as piores formas são aquelas praticadas pelas etnias fulas e mandingas e yacancas, que são, portanto, praticamente do ramo do Islão. Mas os papéis, os bijagós também praticam o fanado. O que é que fazem? Os bijagós levam as mulheres, chegam a uma altura já de iniciação para serem mulheres e fazem uns riscos assim no braço deles, numa mata, ficam lá durante algum tempo para aprenderem como ser mulher, como fazer isso, como trazer boas práticas para a sociedade. Durante um tempo ficam confinados, depois saem. E depois tens a outra etnia que faz da sua forma, também leva as mulheres, depois faz um risco aqui, umas coisas, cada um faz da sua forma. Mas a pior forma, que é aquela mesmo condenada, é aquela que se fazem os fulas e os manigas, que também existe na Guiné-Bissau. Porque nós também, entre as nossas 43 etnias, temos os fulanes e os mandingas. Os mandingas que vieram do Império de Mali, da Etiópia, para o Império de Mali, chegaram aqui, e os fulas que vieram também do Conakry, do Fouta Djallon. E nós agora temos essas etnias no nosso mosaico étnico. Então, essas práticas, elas é que cortam mesmo, elas é que mutilam mesmo a parte genital da mulher. Mas como é que o processo foi feito na Guiné? Foi feito um processo muito inteligente, que não se iniciou pela criminalização do ato. Durante muito tempo, a Guiné fez uma campanha, portanto, temos ONGs nacionais, a Sinimira Nassiké, que era uma referência da ONG que lutava contra as práticas, e a líder da Sinimira, já falecida, foi uma mutilada. Ela é uma menina mandinga, que foi mutilada com a autorização dos pais. E que depois sofreu consequências no parto, depois quando foi já mulher, então decidiu levantar e usar a sua voz para pôr fim à prática. Mas o que é que eles fizeram? Adotaram um método de campanha de sensibilização para mostrar às pessoas, essas sociedades que estão, portanto, a matar as suas filhas, de que essa prática não é uma prática boa. Essa prática vai está a aumentar o número de mortes das mulheres. Então eles mostraram toda a parte, eles pegaram na prática em si, dividiram a parte positiva da prática e a parte negativa da prática. E começaram a incentivar a parte positiva e a incentivar o fim da prática negativa, que é a mutilação em si. Portanto, o que é que eles fizeram? O que é que as fanatecas são aquelas que cortam mesmo, essas mulheres que tradicionalmente existe uma família onde a mãe é fanateca, quando morre entrega a faca é entregue a uma das filhas. Portanto, isso já vem de uma linhagem. Mas isso não só tem a ver com a cultura, o aspecto sociocultural, mas está também muito ligado ao aspecto econômico. Porque esta família já vive só dessa prática.
Porque as mulheres que mutilam as crianças, elas recebem dinheiro das mães das crianças mutiladas. Como se um médico que fez uma operação, uma intervenção ao meu filho. Então, o que é que se começou a fazer? Eles começaram, e também faziam, quando faziam a prática da mutilação genital, faziam no período da escola, que é do mês de setembro, entre setembro a junho. Quer dizer, o objetivo era retirar mesmo a criança da escola, mutilar a criança, para que essa criança não tenha educação, para que no futuro não possa rejeitar essa prática nas filhas. Então o objetivo era bloquear a educação a essa criança. Portanto, faziam essas práticas no período da escola, que é para impedirem muitas crianças de continuarem portanto, a época da escola. Portanto, o que é que fizeram? A Sinimira começou a sensibilizar nos vilarejos onde existiam castas ou fanatecas que faziam essas práticas, a sensibilizá-los, a mostrar que esta prática era uma má prática, que tinha que separar, porque depois havia de chegar um momento onde o governo ia tomar uma decisão para criminalizar. Primeiro pediram para começar, para parar a mutilação. E depois, se tiver que fazer uma cerimônia onde vai-se aproveitar aquela parte, porque durante a mutilação, que dura um período de um mês, as meninas também aprendem a costurar, aprendem a cozinhar, aprendem a ser uma boa dona de casa, aprendem a ser uma mulher africana que sabe criar os seus filhos e que sabe sofrer, que não exalta por pequenas coisas, que sabe ser ponderante e que sabe coisa. Ensinam-lhe todos os valores e mostram-lhe que você é que é mulher, você é que carrega a sua casa. Não é porque o teu marido vem hoje e diz, oh, não sei o quê, você também vai gritar. Não. Aprenda a ser ponderante, aprenda a ser flexível, a saber que você, se o seu marido não estiver presente, você vai lutar para educar os seus filhos. Esses filhos amanhã é que vão ser o seu garante. Então, toda essa parte positiva foi conservada. A Sinimira incentivou-os a abandonarem as práticas. Chamaram isso de entrega da faca, abandono da faca. Essas mulheres, na medida que ia convencendo essas mulheres iam abandonando a faca e tentando convencer as outras colegas fanatistas. E a Sinimira vai à procura de fundos para apoiar essas mulheres a terem pequenos comércios, pequenos negócios, para poder suprir a falta do dinheiro que elas ganhavam a mutilar. E criaram um outro modelo de fanado, aonde já não se mutila, já não se corta a parte genital da mulher, mas onde, depois, durante o período das férias, juntam-se essas mulheres, ficam na mesma um mês ou um mês e meio, aprendem a costurar todos os valores, mas já não se mutila. Essa prática foi ganhando força, e há 3 anos o governo aprovou uma lei a criminalizar mesmo essa prática. Mas hoje em dia já é raríssimo ver essas práticas. Agora o que fazem é aquele fanado, cerimônia de fanado mulherado, onde não se mutila. E essa experiência da Guiné foi adotada pela Burkina Faso, pelo Benin e por vários países aqui da sua região. Foi uma prática muito de conversa, porque uma pessoa que tem a sua cultura, que tem na sua essência um valor, que depois vê-se que é um desvalor, tem que se criar uma forma de o convencer. Porque o ser humano normalmente não gosta de restrições, o ser humano não gosta de coisa, o ser humano resiste às restrições. Então, por isso é que praticamente podemos dizer que na Guiné já não está banida, mas praticamente hoje em dia não se vê. Eu sei que no ano passado uma mulher foi condenada. Uma mulher foi condenada porque ela mutilou algumas crianças.
E hoje em dia já não se fala nos relatórios dos direitos humanos e tudo. Já as fanatecas todas, você vê mesmo fanatecas que vêm, abandono da faca, entregam gratuitamente às ONGs a faca e fazem eles fazem um swear. Eles entregam a faca e apresentam um testemunho a dizer que nunca mais vão mutilar e depois arranjam, a associação e o governo arranjam um projeto para que elas comecem a ganhar a vida e elas mesmo são usadas como multiplicadoras para poder passar a informação de que essa prática já não é uma boa prática. E um dos sucessos desse processo é que todos os imãs da Guiné-Bissau agora fazem campanha contra a mutilação. E eles mesmos dizem que a mutilação genital não tem nada a ver com versos que estão no Alcorão. Não tem nada a ver. Eu vou-te mandar uma foto de uma dessas placas onde os imãs mesmos vão dizer que isto não se pode fazer, nós não vamos tolerar isso. Sim. Me manda a foto que eu vou compartilhar com as pessoas aqui. E foi muito importante você ter dito isso, porque a Guiné-Bissau é um dos exemplos que o próprio Unicef usa como uma campanha muito bem sucedida, que durou 5 anos, pelo menos, né? Foram 5 anos de esforços, não só do governo, mas esforços junto com as principais etnias. E o governo da Nigéria foi muito criticado 2 anos atrás, se não me engano, quando eles promulgaram a lei que criminalizava a mutilação genital feminina, porque eles não fizeram o mesmo trabalho que foi feito aí na Guiné-Bissau. E o trabalho da Guiné-Bissau ele é usado como um trabalho exemplar, né? O Senegal, aí em cima, né, está fazendo isso e está usando a Sister Fa, que é a cantora, né, para fazer um trabalho muito parecido, né? Eles têm uma lei que criminaliza, mas antes da lei ser enrijecida, eles querem tornar a lei mais rígida. Mas antes da lei se tornar mais rígida, a Sister Fa está fazendo shows e indo no interior do Senegal para convencer, né? Porque foi isso que você falou, que é importantíssimo, né? Existe uma importância social das mulheres que fazem o fanado, elas são importantes. Se você simplesmente proibir, elas perdem, elas se esvaziam da sua importância social. Então é preciso criar um ritual para que elas passem por esse ritual e se substitua, né? Elas não podem ser esvaziadas da importância delas, porque isso é um assinte, isso é uma agressão cultural, né? É preciso substituir a prática, mas mantendo a importância que essas pessoas têm socialmente, né? E isso que vocês fizeram, esse trabalho que foi feito na Guiné-Bissau, ele é exemplar também porque, junto com ele, veio uma campanha de importância de manutenção das crianças, principalmente as meninas, na escola, né? Não foi isso também? Pois é, porque acabou-se com o ritual que se fazia durante o período escolar, passou-se a fazer durante as férias, mas aí só aproveitaram aquela parte positiva do fanado, que é para as meninas irem lá aprender, né? Aprender os valores de uma mulher africana. Exato. Uma mulher africana é uma mulher muito tolerante, é uma mulher muito tolerante, é uma mulher muito flexível, porque uma mulher africana olha muito para os filhos. Às vezes vejo uma mulher a sofrer muito num casamento. Quando vais, falas com ela, eu tenho assim um hábito de escutar as pessoas. Eu não gosto de chegar já com opiniões, não. Eu gosto de escutar o que é que as pessoas acham da situação delas mesmas. Depois de ouvir, às vezes tu vês assim, às vezes testemunhos que te dizem assim, eu estou aqui pelos meus filhos. Eu acho que posso ser mais flexível, posso ponderar ainda mais pelos meus filhos. Mas aquela agressão assim de matar mulher, não sei o que, é muito, muito pouco na Guiné. Como te disse, se calhar às vezes ouvimos um caso num ano de um homem que mata a sua mulher.
Portanto, isso já para você ver, em termos estatísticos, que praticamente então não quer dizer que não existe. O que é que existe aqui é as pessoas sofrem mais, é um marido que tem outra mulher, não sei. Mas isso já na nossa sociedade atual, muitas mulheres já não aceitam. Não aceitam, posicionam-se. Eu quero um marido meu, eu trabalho, você também trabalha, respeito, estamos. Mas na essência, eu, por exemplo, a única coisa que eu não largo a mão é de cuidar da minha família. Isto nunca vou me colocar, eu não me vejo, nem vou me ver, nunca colocar-me numa posição de dizer eu lavo a louça hoje, o meu marido lava amanhã. Isso nunca vou fazer, porque isso vai me despir. Vai despir a minha essência daquilo que é a mulher africana. A mulher africana, para mim, na minha cabeça, é aquela que cuida da sua casa. É aquela que cuida dos seus filhos, do seu marido, da sua morança. Não é aquela que vai discutir todos os dias com o seu marido, você é que cozinha hoje, amanhã eu que tiro o prato, depois não. É um prazer para mim cuidar da minha casa. Mas sempre com um marido respeitoso. O marido também, que se um dia decidir, olha, eu vou cozinhar para vocês hoje, tá bem, ok. Mas eu nunca vou. Isto não faz parte da minha cultura, não faz parte da essência da mulher africana. Não é o padrão da mulher guinense. A mulher guinense, a minha essência como mulher está aí. Está em saber que eu sou mulher, correr para a minha casa, sair do trabalho, correr, tenho que ir ver se está tudo bem. Será que a roupa do meu marido está tudo bem? Trataram ou não trataram? Não é isso que me vai fazer sentir que estou a ser abusada. O respeito, se existe entre tu e o teu marido, ele faz uma parte, você faz outra parte, isso é que importa. Mas a essência da mulher guinense é aquela que carrega a sua casa, cuida da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, de todos. Tem que ver tudo bem, tudo pronto. E eu sei que isso também, senti isso também muito lá convosco. Aquela mãe. Por isso é que eu te disse, quando eu cheguei ao Brasil, eu disse, parece que aqui estou em casa. Tudo é igual com a África. Aquele sorriso, aquele abraço, aquele fervor, aquele sol. Eu adoro aquele país, adoro aquele povo. Que Deus vos abençoe. Estou a rezar muito para que consigam controlar essa Covid-19, que não descamba e que estamos a rezar muito para vocês aí, tá bem? E tem uma coisa, tem algo que você deixou nas entrelinhas de todas as suas falas, né, que é um sentimento muito forte de solidariedade entre as pessoas, de empatia, de tolerância, né? A Guiné-Bissau é um país multiétnico, né? Você tem diversas etnias que compõem aquilo que a gente passou a chamar, que se convencionou a chamar de Guiné-Bissau e chamar de guineense, né? Que é uma nacionalidade que engloba várias outras pequenas nacionalidades que são essas etnias. E todos esses esforços, o esforço do governo em usar as redes sociais, o esforço das pessoas, você, inclusive, de distribuir máscaras para quem não pode comprar ou quem não tem, né, possibilidade de ter mais de uma ou de sequer ter uma máscara. Esse trabalho tão exemplar que o governo, né, guineense fez, né, de combater, de convencer, na verdade, né, a mudança da prática da mutilação genital feminina. Isso tudo deixa entender que é um país calcado numa solidariedade muito grande. Você diria que essa é uma grande característica do guineense, é essa solidariedade, é essa empatia, é ouvir o outro, é estar disposto a ser generoso com o que o outro pensa, mesmo que ele pense diferente de você? Sim, com certeza. Eu afirmo isso. É uma sociedade assim muito especial. Isto tem a ver com a África em geral. Acho que isso vem já da nossa forma de viver. Como eu estava a dizer, no mínimo vivem 4 pessoas numa casa. Então, quando as pessoas já, do berço, já você vem já rodeado de tias, primos, tudo numa casa, não tem como não ser muito social, não tem como não ser solidário. Quando eu me lembro que a minha mãe, por exemplo, saía, vinha só com um pão, mas aquele pão nós tínhamos que dividir todos. Nós todos tínhamos que dividir esse pão. Então, esse espírito da solidariedade, independentemente de cada um de nós sermos nós, nascemos com as nossas circunstâncias, mas já é incutido em nós de uma forma assim natural, pela própria
força da vida, né? Pela própria circunstância da vida, somos incutidos a isso. Até porque eu vou te dizer uma coisa. Na minha casa, quando vinham os meus primos, os meus primos tinham mais privilégios do que eu. Assim atuam as famílias africanas. Por exemplo, imagina agora estamos aqui. A minha mãe, vêm os filhos da irmã da minha mãe. Eles têm mais direito do que eu em casa, vão ter direito mais a sumo, vão ter direito a tudo que é de melhor mais do que eu. Portanto, as famílias africanas sempre fazem isso, consideram os filhos dos outros mais os filhos, por isso é que dissemos em África, Mame de dus mama. Mulher africana e Mame de dus mama. Quer dizer, a mulher africana é mãe de 2 sãos. Amamenta aqui o filho que é dela, amamenta aqui o filho que não é dela. Portanto, todos os filhos são filhos para uma mãe africana. E isso é que eu te disse, aqui na Guiné existe um espírito de solidariedade. Às vezes, assim, quando nós olhamos para as redes sociais na época de campanha política, dá uma impressão de que os guineenses estão divididos. Mas isso é virtual, é só uma impressão. Porque você vê os políticos, às vezes discutem, depois encontram no nojo, estão a falar, encontram numa festa, estão a dançar juntos, encontram num sítio, já vão ajudar uns aos outros. É que, na realidade, não existe. A divisão entre o povo guineense nunca existiu e nunca vai existir. O colonialismo não conseguiu fazer, nem é agora que vai se afirmar. Nós já afirmamos uma sociedade unida, nem a política, nem nada vai nos dividir. Esta união é a força que Deus já nos deu ao nos colocar etnias diferentes no mesmo espaço. Então, esta harmonia, esta solidariedade, esta união veio para ficar. Que bonito isso. Eu acho que a gente tem muito ainda a aprender com vocês, né? Com vocês aí na Guiné, né? Com todos vocês. Dina, a gente já está no final dessa segunda parte da conversa e eu queria te agradecer muito. A gente está 2 horas conversando, já é bastante tempo. Faltou assunto, tem muito assunto ainda para a gente conversar, mas a gente pode já se comprometer a, num futuro próximo, voltar para encerrar as conversas, porque sempre tem muita conversa com você, né? Quando você quiser, manda o convite que eu topo. É assim, Alexandre, só para fechar, eu ia te dizer uma coisa. Na semana que eu falei consigo, eu te disse, a Covid-19 veio nos aproximar mais, o mundo, as pessoas, veio nos dar uma lição, veio nos mostrar que nós devemos nos armar mais, solidarizar mais, partilhar mais, sermos mais humildes, porque olha só, nenhum jato está levantando de nenhum aerodromo, nenhum avião, nenhum barco. Quem tem Buick vai levar para onde? Quem tem Ferrari leva aonde? Nós todos somos iguais. Como disse o meu filho no seu programa, na sua música aí, everybody, no one is no one. We are all the same. COVID-19 will be defeated, but the world will never be the same again. Nós temos que nos amar, que Deus nos ajude e enche o nosso coração de humildade, de compaixão, de sabedoria, para darmos mais valor ao interior, mais valor ao interior do que ao exterior. É o que a gente precisa, né? Obrigada. Ó, a Renata Lobo, que mora aí em Bissau, quer saber se ela pode ser sua amiga. É só seguir a Dina. Viu, Renata? É só você seguir a Dina e você marcar de encontrar com ela aí. Já que você está aí, né, em Bissau, é só vocês se encontrarem e combinarem de se encontrar. Ó, muita gente assistiu ao Nova África, né, a série Nova África, e eu acho que a gente precisa marcar um outro encontro só para a gente falar das suas experiências com o Nova África. Então já está aqui, a gente já acerta um compromisso da gente voltar num futuro próximo, se não no sábado que vem, no outro sábado, para a gente conversar só sobre a sua experiência
fazendo essa série Nova África, que está disponível, se vocês quiserem assistir, no site da TV Brasil. Se vocês quiserem assistir para ver a Dina em ação como repórter, né, dessa série, que foi ao ar em 2017. Está fazendo um ano, né? Foi em março de 2017 que começou. Não, foi em 2012, então, Alexandre. 2012. 2012? Pois. Então já tem mais tempo, 2012. Então, 2017 olha, a gente já tem um compromisso para a gente DNA. voltar para a gente conversar sobre a série, tá? Tá bom. Alexandre, você é abençoado, meu. Olha, aproveito para te Você parabenizar também, por esse programa. É um programa excelente e estamos sempre abertos, está bem? Para falar consigo. Um dia ainda vamos falar também das crianças tálibas. Eu acho que vai interessar muito a Renata, que é uma rede que circula entre a Guiné-Bissau, Senegal, Gâmbia e Conakry. Portanto, depois ainda vamos falar sobre isso. Também existem medidas que estão sendo tomadas, também algo que tem a ver com a cultura islâmica, mas neste momento existe, da mesma forma que se tratou o assunto da mutação genital, está-se a seguir o mesmo caminho, já é criminalizado, mas seguir-se o mesmo caminho de reincidência, avisos, para que se cesse essa prática. Eu acho isso importante. Vamos voltar a falar nisso. A gente já se comprometeu. Vamos combinar um outro encontro, um outro sábado para a gente continuar o nosso papo. Tem muita gente aqui que está dizendo que quer ser sua amiga. A Bárbara Kopke, que é uma fotógrafa e professora, né? Muito importante aqui, que quer ser sua amiga também. Tem várias pessoas aqui que querem ser suas amigas. É só te adicionar aí no Instagram, passar a seguir você e trocar mensagens, né? Com certeza, é uma honra ter senhoras daquele nível a querer ser amiga desta pequena Dina. Um beijo para elas todas. E um beijo muito grande, Dina. Muito obrigado por você estar aqui. A Bianca está lembrando que a Bárbara é antropóloga também. E sim, todo mundo quer ser seu amigo, Dina. Todo mundo está aqui. A Carol também quer ser sua amiga. Todo mundo quer ser sua amiga. Então é só... Se vocês não estão em Bissau, como a Renata, infelizmente, que está aí pertinho de você, é só adicionar a Dina no Instagram, né? Tá bem. Dá-me só um segundo, que eu vou te mostrar uma coisa. Só um segundo. Vou te mostrar só uma coisa, Alexandre. Só uma coisa. Alexandre! Não Estou aqui, estamos esperando. Olha, só um minuto para eu te mostrar que nós agora estamos a fazer máscaras personalizadas. Mulher africana, brasileira, afro-brasileira também. E aqui escrevemos mulher africana, mulher guerreira, escrevemos muitas coisas. Olha, para fechar, nada melhor de fazer um bye-bye com uma máscara minha. Dina, muito obrigado. Bye-bye. Bye-bye, obrigada. Muito obrigado e até breve. Adeus. Tá? Até breve. Parabéns. Adeus e boa sorte. Cuida. Você também. Um beijo grande.